Bianca Mariano Porto, mas o pessoal me chama de Bianca Porto, principalmente. Eu nasci no Rio de Janeiro em 30 de julho de 1996. Capital? Capital. E como veio parar em Goiânia? Meu pai ele é militar, então durante toda a infância, adolescência, a gente mudava bastante. Então sempre mudava de uma cidade para outra. E aí para Goiânia eu vim para a faculdade. Na verdade até é engraçado como que Goiânia surgiu aí no radar, né? A gente estava morando no Pará, em Marabá. E lá o pessoal, tinha muita gente que vinha para Goiânia para estudar, para fazer faculdade. E na época meu irmão estava no terceiro ano. Então ele fez vestibular para o UFG e passou. Aí quando eu fui fazer o vestibular, eu sou 2 anos mais nova, aí o UFG surgiu ali entre as opções e eu vim também. Como é que é o nome dele? Igor. E dos teus pais? É Alexandre e Andréia. Alexandre e Andréia. E como é que foi a tua graduação, a tua questão dos estudos? Onde que tu estudou? Se puder recuperar um pouquinho mais para trás. Se puder fazer essa recuperação aí, melhor. Não, boa. Como eu falei, a gente mudou bastante, né? Então, toda a vida. Eu nasci no Rio, em 96, mas eu fiquei lá até o começo de 97. No começo do ano a gente já mudou. A gente foi para Minas Gerais. Essa parte eu conheço as histórias que me contam, não tenho lembranças, né, da época. E aí eu acho que lá eu cheguei a fazer alguma coisa de pré-escola e tudo, em Sete Lagoas, Minas Gerais, e depois a gente foi para Santa Maria. E Santa Maria eu já começo a lembrar algumas coisas lá no Rio Grande do Sul. Então, minha mãe era professora na época, então normalmente a gente estudava em alguma escola que ela dava aula, ou que era parecida ali, próximo de onde ela trabalhava. Então, e sempre foi a mesma escola, eu e meu irmão, mesmo em séries diferentes. Na verdade, em Santa Maria a gente estudou em escolas diferentes, porque a escola que ele estudava não tinha parte mais de primeira infância, infantil e tudo. Mas lá também depois a gente começou a estudar na mesma escola. Então deixa eu passar aqui a ordem das mudanças, fica mais fácil eu lembrar. Então foi Santa Maria, aí depois a gente foi para o Rio de Janeiro de novo. Lá a gente estudava num colégio que era pertinho de casa, era tipo na rua de trás. É até engraçado que eu lembro até hoje a primeira vez que minha mãe deixou a gente andando sozinho para a escola. E aí a gente olhou para trás, ela para ver ela na janela olhando pra gente. Mas a gente estava super feliz que a gente estava andando sozinho para a escola ali com 8 anos, por aí. Mas ela de olho em tudo. Então, e inclusive esse é um colégio que eu voltei depois mais velha e eu fico surpresa, eu achava tudo tão grande, agora é tudo tão pequenininho. Mas aí a gente foi pro Rio, depois do Rio a gente foi para Marabá. Foi isso? Foi Santa Maria, Rio... Não, desculpa, depois do Rio a gente foi para Manaus. Aí em Manaus foi mais uma época também que a gente estudou em escola diferente, porque foi quando meu irmão entrou no colégio militar, e era a partir da 5ª série. Aí eu fiquei um tempo no colégio fora e depois entrei no colégio militar também. Aí depois fui pro Rio de Janeiro, voltamos, aí a gente estudava lá na mesma escola e tudo. Eu acho que o colégio militar foi algo bem legal também para minha vida acadêmica, para as coisas que eu me interessei em fazer, porque tinha muita atividade extracurricular no colégio. Então tinha muita coisa a mais que dava para fazer. Principalmente depois que a gente foi pro Rio, a gente foi para Brasília. E aí em Brasília a gente tinha a parte de simulação das Nações Unidas, toda essa parte que era bem legal e me envolvia bastante. Eu pulei uma mudança no meio do caminho. A gente foi pro Rio, foi para Marabá, aí foi quando meu irmão veio para Goiânia e tudo. Depois que a gente saiu, ele morou lá todos os anos, depois ele formou, veio para Goiânia, e aí eu fui para Brasília. Meu irmão não chegou a morar em Brasília com a gente. Aí em Brasília que eu comecei a fazer um monte de coisa aí da vida, e foi lá que eu escolhi que eu queria fazer direito, por causa das simulações. Porque eu gostava dessa parte da simulação das Nações Unidas e tudo, e eu resolvi que eu queria ser diplomata. Então essa era a escolha ali. E faz sentido também a gente pensar, porque meu pai era militar e minha mãe nessa época eu já não era mais professora, era funcionária pública no IBAMA, até hoje, né? Então meus pais ambos funcionários públicos, eu pensei, vou fazer um concurso também, vou virar diplomata, vou trabalhar com isso. E aí resolvi fazer direito, fiquei na dúvida ali, relações internacionais ou direito, para onde que eu vou? Conversei com bastante gente, falei, vou pro direito, porque vai que eu mudo de ideia, tem mais coisa que dá para fazer. Visão da época, porque agora sei também relações internacionais, tem muita coisa que dá para fazer. Aí eu resolvi fazer direito, e aí na época de escolher faculdade, para onde ir, eu fiquei na dúvida, eu tenho família no Rio, mas hoje é só uma tia-avó, então pensei, vou lá pro Rio morar com ela. Só que ia ser muito diferente a vida, ela tá acostumada a ficar sozinha, ela ia ter que colocar a internet na casa dela, ela ia achar que estavam espionando a casa dela, essas coisas, que é a tia Di. Aí a gente viu que ia mudar muito a rotina dela e mudar muito a minha também, então falou, não vamos pra lá. Minas, minha família é do interior, então pra ficar
e em Belo Horizonte ia ficar um pouquinho mais complicado e tudo. Falei, Goiânia, meu irmão tá lá, para os meus pais ia ser ótimo, eles já estavam pagando uma vida aqui, né, uma casa aqui, a gente ia ficar os dois juntos. Aí eu vim fazer direito na UFG. Quando que tu começou? Que ano que tu começou? Tu já concluiu? Isso, foi em 2015. Então eu comecei em 2015 e finalizei em 2019. A colação de grau foi em 2020. Aconteceu minha colação, foi antes da pandemia. Antes da pandemia que promoveu o afastamento social em março de 2020. Perfeito, exatamente. Aí a minha colação foi em janeiro, porque normalmente a graduação do direito é uma das primeiras ali, o pessoal tem que pegar o AB, tem que fazer as coisas. Então a minha colação aconteceu, mas eu tenho outros colegas de outros cursos que formaram naquele ano. O Vitor mesmo, meu sócio, meu marido, a colação dele foi cancelada no dia. Foi no dia que deu o isolamento social, acho que era de 19 de março, alguma coisa assim. Aí cancelaram, não vai ter colação. Ele foi ter colação 2 anos atrás agora, 2023, 2022. O que foi o direito, a graduação em direito? Tu teve TCC? Qual foi, se tu puder lembrar um pouquinho dessa tua pesquisa, por onde que tu navegou mais? Perfeito, isso é bem legal, porque eu entrei no direito com a visão de vou virar diplomata, eu vou seguir nessa área. E aí quando eu comecei a faculdade, eu comecei a me envolver com empresa júnior. Então eu entrei, no primeiro período da faculdade, eu entrei na XLEG, que é a empresa júnior da faculdade, e eu comecei a fazer alguns projetos, a fazer algumas coisas, mas o primeiro projeto que eu tive dentro da empresa júnior foi ajudar a organizar um evento, que é o Gol Júnior, que é o Encontro Goiano de Empresas Juniores. E eu me envolvi com toda essa parte do movimento empresa júnior mesmo, eu fiquei mais envolvida com essa parte até do que com a parte do direito da empresa júnior, e quando eu vi eu estava gostando muito mais dessa parte de gestão, então da parte do empreendedorismo, do que da parte de projeto, que o que a XLEG fazia na época, não sei se estão fazendo a mesma coisa hoje, mas era a parte de registro, de associação, de regulamentação, algumas coisas de contratos e tudo, então eu mexia com essa parte. E eu vi que eu gostava muito mais da parte de trás ali, da parte da gestão, do que de estar ali montando os documentos e tudo. Então, isso foi mudando ao longo da faculdade. Eu, inclusive, pensei muitas vezes durante a graduação, será que eu mudo de curso? Será que eu continuo? O que é que eu faço? Mas eu fui me encontrando no direito com possibilidade, tipo, o que eu tô aprendendo aqui vai ser útil em algum momento, foi a visão que eu tinha. E eu fui pensando também que às vezes não era necessariamente o curso, talvez não tivesse o curso perfeito que ia ter tudo o que eu quisesse, eu ia ficar 100% feliz e é isso. Então eu segui no direito mesmo, me envolvi cada vez mais com a empresa júnior, eu continuei envolvida com a Goiás Júnior, que é a Federação Goiana de Empresas Juniores. Então eu sempre estava com algum cargo na XLEG, algum cargo no movimento. Eu fui coordenadora geral desse evento 2 anos depois, então em 2015 eu tive o primeiro contato ali, eu ajudei no que dava. Em 2016 eu cuidei da programação do evento. Em 2017 eu fui coordenadora geral do evento, então eu cuidei para tudo dar certo, foi super legal, na minha opinião, o melhor evento que já teve, mas depois, nos outros anos, 2018, por exemplo, eu era presidente do conselho da Goiás Júnior, então continuei envolvida ali, e foi quando eu comecei a ter esse contato com o empreendedorismo, com o próprio SEI, eu participei de Olimpíadas de Empreendedorismo na época, eu participei do UFG Empreende, tudo que tinha de oportunidade eu entrava e fazia. Inclusive, eu brinco, no meu copo de formatura, eu coloquei formada em Direito, e está arriscado Direito em Empreendedorismo, porque foi o que eu comecei a fazer. Mas como eu falei, eu fui me encontrando no Direito também. Então, você perguntou da parte da pesquisa, minha pesquisa no Direito foi sobre incentivos fiscais, então doações por meio de incentivos fiscais. E já na pesquisa, eu não estava pesquisando só a parte de como funciona o incentivo e tudo mais. A minha pesquisa era para entender o papel dos intermediários financeiros dentro dessa relação de incentivos fiscais. Então, o meu TCC em Direito foi um estudo de caso de uma startup que trabalha nesse meio de campo, então trabalha fazendo a ponte entre os projetos que precisam de recurso e as empresas que querem destinar recurso por meio de imposto de renda, por meio das outras leis. A startup chama Incentive, inclusive hoje eles são parceiros da Grifa, começou ali a relação e a gente foi crescendo. Então eu encontrei caminhos ali no direito que faziam sentido para o que eu ia fazer. E foi na graduação que nasceram meus 2 projetos. Então eu comecei a faculdade em 2015, comecei a mexer com um monte de coisa, sempre gostei de mexer com muita coisa e me envolver em vários projetos. Inclusive, um parênteses, né? Eu acho que isso vem até de eu ter mudado tanto a vida toda, eu sempre estava indo para uma cidade diferente, eu gosto de me envolver nas coisas, acho que para deixar um pouco minha marca, para mostrar, estive aqui, fiz minha parte, contribuí. Então, eu sempre gostei de estar envolvida em várias atividades.
E aí, em 2016, a gente participou da Olimpíada de Empreendedorismo da UFG, que é promovida pelo SEI, e na época tinham 2 categorias, era a categoria de negócios e a categoria ação social. Hoje eu sei que já mudou um pouquinho, porque a gente continua envolvido aí com a Olimpíada. E a categoria que a gente entrou foi na ação social, e a gente tinha o desafio de planejar e de realmente executar alguma ação. E aí a gente entrou com um projeto para revitalizar a biblioteca na Praça Universitária, que é a Biblioteca Marieta Machado Térez, que fica lá no meio. Nem sei se ainda está funcionando como biblioteca, porque tinham outros planos para ela aí. Mas a gente ia revitalizar a biblioteca inteira, esse era o plano, isso que a gente submeteu na Olimpíada. Aí começou a Olimpíada, tem o bootcamp, então eles ensinam a gente a planejar, a fazer plano de ação e tudo. Aí já no bootcamp a gente viu, ok, a gente não vai conseguir revitalizar tudo, vamos priorizar, vamos fazer alguma coisa. A gente tinha 15 dias para fazer tudo. Então a gente resolveu revitalizar só a área infantil da biblioteca. E aí o nome do projeto que a gente deu na época é Oásis de Sonhos, porque a gente tinha conhecido um cara, ele é um arquiteto, o nome dele é Edgar Gouveia, e ele tem uma metodologia que chama Oásis, que é uma metodologia de revitalização de coisas, de mobilização de pessoas. Ele usa o Oásis para conseguir fazer qualquer coisa que você precisa juntar gente para fazer algo, ele criou essa metodologia, então a gente aplicou a metodologia dele no nosso projeto da UEU. E a gente revitalizou a biblioteca, foi no dia 2 de novembro de 2016, foi no feriado. Inclusive a gente saiu no Popular depois, a manchete era essa: jovens se juntam no feriado em defesa do livro. Aí a foto de todo mundo lá e tudo. E foi bem legal a gente fazer a ação. Uma das coisas que mais ficou marcada para mim é porque os vidros da biblioteca eram todos muito pichados. E a gente já tinha visto a prefeitura ir lá e limpar sempre. Eu moro aqui do lado, então eu via que sempre a prefeitura estava lá tentando limpar. No dia seguinte o pessoal pichava de novo. A gente fez a limpeza dos vidros também, saiu no jornal, foi divulgado. Demorou mais de ano para picharem o vidro de novo. Acho que o que eles viram que não foi a prefeitura que fez, foi uma galera doida que resolveu ir lá fazer as coisas. Mas aí foi muito legal, a gente fez a ação, participou da Olimpíada, a gente não ganhou, a gente ficou em 3º lugar, mas a gente continuou com o projeto. O pessoal começou a perguntar quando que ia ser a próxima ação, como que ia fluir ali as coisas, o que ia ter depois. Então a gente continuou com o projeto de 2016 em diante, e em 2019 a gente registrou. Então hoje o Oásis tem CNPJ, é uma associação sem fins lucrativos, uma associação cultural, a gente tem projeto aprovado na Lei Rouanet, então está rodando também. A ONG nasceu dentro da universidade, né, lá em 2016. E a Grifa também surgiu dentro da universidade, que a Grifa é a startup que estava incubada aqui, não sei, agora a gente é graduado, mas a Grifa, a ideia dela surgiu ali em 2018, e muito a ver com o que a gente fazia no Oásis. No Oásis a gente trabalhava um pouco com captação de recurso, a gente não trabalhava tanto com captação de dinheiro, a gente pegava mais o material, porque no Oásis a gente junta a galera para fazer uma revitalização em um dia, então tem que ter o material, tem que ter os voluntários e tudo, e a gente tem um programa de formação de liderança que a gente ensina as pessoas a fazerem a ação também. E aí a gente foi vendo que algumas dificuldades que a gente tinha como ONG, outros projetos tinham também, e aí aconteceu um dia, na verdade eu estava no Facebook, olhando algumas coisas, e eu vi um anúncio de uma empresa que chama Omaze. E aí na Omaze, o que era o anúncio? Era a possibilidade de participar de uma escape room, aqueles desafios, você está trancado numa sala, você tem que descobrir como sair, com o ator que faz o Capitão América. Não lembro o nome dele, mas era isso, você vai comprar aqui uma oportunidade do sorteio para tentar ir na escape room com o Capitão América. E aí eu fiquei curiosa, fui pesquisar mais da empresa e eu entendi que eles eram um negócio social, porque a Omaze vendia essas rifas, né, de experiência, e todo o lucro das vendas, parte do lucro das vendas, na verdade, era revertido para organizações sem fins lucrativos. Eu falei, vou fazer isso. Aí a gente começou a ideia da Grifa de fazer isso. Inclusive, fica o segredinho, mas é por isso que o nome é Grifa. Fica o segredo que eu tô falando aqui pra câmera, mas por isso que o nome é Grifa. A gente ficou muito tempo pensando ali como que vai ser o nome, como que vai chamar, e a gente pensou em Good Rifa, a rifa do bem, aí que ficou Grifa. Mas hoje a gente já vê outro sentido pro nome, que é de realmente grifar, de conseguir, por isso que nossa cor é o amarelo e tudo. Já tinha essa ideia antes, mas a ideia surgiu pensando nesse, no Good Rifa. E aí, em 2018, a gente começou com essa ideia, a gente fez um MVP de ir na rua, vender ali uma rifa de experiência gastronômica e tudo. E aí, a gente também se inscreveu no EU. A gente se inscreveu no EU, agora eu não lembro se foi em 2018 ou 2019. O que é o EU? A Olimpíada de Empreendedorismo da UFG.
Então a gente também inscreveu nela, dessa vez na categoria de negócios. Então, para realmente desenvolver o modelo de negócios e tudo, e foi a OU que estragou tudo da Grifa. Mas foi lá que a gente teve a mudança da Grifa. Eu acho que foi 2018. Foi na de 18 que a gente entrou. E aí no bootcamp também, que é esse momento que o pessoal vai lá para planejar o projeto, no lá já tinha tido isso, né? Eles falaram, vocês não vão conseguir fazer tudo, faz uma parte só. A gente fez uma parte. Na Grifa, quando a gente explicou o nosso modelo de negócio para um dos mentores, ele virou e perguntou pra gente, e a Caixa? Eu falei, como assim, e a Caixa? Eles, não, porque todo sorteio no Brasil tem que ser regulamentado pela Caixa Econômica Federal. Como que vocês vão fazer isso? Aí a gente passou praticamente o resto do bootcamp pesquisando sobre isso para entender como funcionava. E a gente viu que a gente estava entrando numa coisa muito burocrática. A gente viu, nossa, para a gente conseguir fazer isso, a gente vai estar sempre tendo que planejar o nosso negócio 6 meses antes para mandar autorização. O tempo todo vai ter que estar mandando autorização de sorteio e tudo para funcionar dessa forma. Então a gente começou a repensar o que a gente poderia fazer. Eu não lembro agora, eu acho que na OEU a gente não saiu com a ideia 100% repensada. A gente terminou ainda a competição pensando nessa ideia da rifa, de tipo, a gente vai dar um jeito na Caixa. Essa a gente ficou em segundo lugar, também não ganhamos. Eu não ganhei nenhuma das Olimpíadas, mas eu sou a única que continuei com os projetos, então tem isso. Tá aí o grande, uma das grandes características dos projetos, e às vezes as pessoas dizem que não, startup não dá certo, porque a maioria não dá certo, mas a experiência que fica. Perfeito. E que tu é um capital utilizado para outros projetos. Exatamente. E sempre que o SEI já me chamou para falar em algumas Olimpíadas na abertura, eu sempre falo, o maior prêmio a gente que ganhou, porque hoje os 2 projetos estão rodando, né? Tem a associação, tem a ONG ali com tudo certinho e tem a startup. Mas aí foi isso, em 2018 a gente entrou e aí a gente viu, ok, a gente não vai conseguir fazer da forma como a gente quer. E aí, em 2019, a gente resolveu fazer realmente todo o processo de design thinking da Grifa. Então, vamos realmente parar e pensar esse negócio e ver como que vai funcionar. Na época, eu estava estagiando na Sempreende. A Sempreende era uma escola de empreendedorismo que tinha aqui em Goiânia, que quem estava à frente era o Luciano e o Altair, a Luciana Padovese e o Altair Camargo. E aí, eles tinham acabado de começar a escola quando eu entrei junto com eles, foi a primeira funcionária. E nessa época eu estava ainda na faculdade de Direito, mas já sabia que eu ia mais para esse lado de empreendedorismo e tudo. Conversei com os professores, eles falaram, tipo, tudo bem, pode ir, deram autorização para eu ir para o estágio. E aí eu comecei a trabalhar com eles nessa parte da escola de empreendedorismo. Eu cuidava da parte das vendas, depois eu comecei a dar aulas também na escola e tudo. Mas o que foi bem legal é que eles conduziram com a gente o processo de design thinking. Eles já sabiam que tinha o projeto, que tinha a Grifa, porque eles sempre foram muito próximos do SEI também. Então eles sentaram com a gente e falaram, vamos pesquisar, vamos entender o que vocês podem virar. E aí que a gente foi fazer entrevista com o cliente, a gente foi falar com a organização, foi falar com o doador, foi falar com gente que não doava, que nunca tinha doado, para entender por quê também. E a gente entendeu que não só a gente ia ter a burocracia com a Caixa, como as pessoas não entendiam o negócio de rifa como algo contínuo. As pessoas compraram o nosso primeiro MVP porque está todo mundo acostumado a comprar rifa. A gente passa vendendo rifa, a pessoa compra para ajudar. Mas não é algo que as pessoas iam comprar ali como constância e tudo mais. Então a gente começou a repensar o modelo de negócio, a gente fez bastante pesquisa. A gente mudou depois para uma ideia que a gente tentou fazer uma caixinha de recompensa que as pessoas iam receber quando fizessem as doações. A gente validou isso com os doadores, eles também falaram de tipo, mas quanto que vocês estão gastando na caixinha? Eu prefiro que vá mais dinheiro para a ONG do que uma parte tendo para pagar a caixinha. A gente falou, faz sentido. Então, a gente foi entendendo que a pessoa queria realmente era ajudar e ter certeza de que a ajuda dela estava sendo efetiva, que estava gerando resultado. E aí a gente chegou no modelo, mais ou menos, que a gente tem hoje, do clube de doações, que a pessoa faz as doações recorrentes ali e consegue escolher qual organização que ela quer apoiar, como que funciona. Então, acho que a jornada do empreendedorismo, a minha jornada na universidade vai até esse ponto. Depois a gente fez outros processos com a Grifa também, para chegar exatamente no que é hoje, mas o que foi dentro da universidade foi isso. E aí, por isso também que minha pesquisa já foi nessa área de doação, porque eu já estava com a Grifa acontecendo ali. Em 2019, a gente já estava com essa nova visão, já estava com a ideia, não tinha CNPJ, não tinha nada registrado assim, mas eu já sabia que eu ia trabalhar com essa parte de captação de recurso. Então, quando eu fui escolher o que eu ia pesquisar na universidade, vou pesquisar essa parte de incentivos fiscais, que era algo que eu tinha curiosidade de entender como que funcionava. E quando que entra o SEI na tua vida? Quando que tu ficou sabendo pela primeira vez do Centro de Empreendedorismo? Legal, foi na universidade ainda.
Como que eu fiquei sabendo a primeira vez é uma pergunta interessante. Eu acho que é por causa da empresa júnior mesmo. Porque as empresas juniores sempre tiveram parceria com a PRPI e com o SEI. Então tinha um programa, acho que eu chamava o FG Júnior ou alguma coisa na época, não sei se continua com o mesmo nome, mas que era esse apoio realmente do Centro de Empreendedorismo de conseguir fomentar as empresas juniores. Então eles faziam às vezes capacitação específica para a empresa júnior. A gente tinha momentos que a gente vinha aqui, a gente tinha muito acesso para conversar com a Emília, que era gestora do SEI na época. Então o professor Cândido também, que estava na PRPI, eles eram muito próximos das empresas juniores. Então, acho que meu contato começou por aí. Então, começou porque eu estava dentro de uma organização que tinha esse contato. Mas aí depois eu também, fora da XLEG, comecei a fazer mais coisas. A própria Olimpíada de Empreendedorismo. Eu fiz o curso do FG Empreende na época. Então, tudo que surgia do SEI, eu estava dentro, queria participar. E aí, dessa época, a gente já sabia que existia o programa de incubação. Mas a gente não tinha pensado em entrar nele ainda. Inclusive, é algo curioso, a gente não tinha tido... a ideia de, tipo, vamos incubar a Grifa ou vamos incubar o próprio Oasis no SEI. Eu acho que talvez porque a gente já estivesse tendo o apoio ali da Sempreende, estivesse junto com a gente. Mas quando a gente abriu efetivamente o CNPJ, foi porque a gente passou num edital do programa Centelha. Então a gente recebeu um fomento inicial para tirar a ideia do papel, isso em 2020. E aí um dos pontos do edital é que a gente tinha que estar acompanhado por alguma incubadora ou aceleradora. E aí, nessa hora que caiu a ficha, que já estava lá tentando, a gente não tinha pensado, a gente falou, nossa, vamos pro SEI, tipo, não tem outro lugar pra gente pensar em ir que não o SEI, que acompanhou toda a nossa jornada, já conhece a gente, já sabe o que a gente está fazendo. E como é que foi? Teve um edital? Que categoria de edital? Com quem que tu estava nesse momento? Perfeito. Nessa época, a gente já estava na configuração da empresa que a gente tem hoje, que sou eu e o Vitor. Que é seu sócio. Que é meu sócio, isso. E meu marido também. Na época, namorado. Aí, então já estávamos nós dois e a gente tinha acabado de passar no edital do programa Centelha. Desculpa, eu esqueci a pergunta. Como que a gente entrou, né? Perfeito. Você teve o edital específico? Ótimo. Como é que foi? A gente entrou primeiro, o primeiro edital que abriu quando a gente decidiu que queria entrar no SEI foi o da pré-incubação. Então a gente se inscreveu no da pré-incubação, porque a gente entendeu também de, tipo, a gente está amadurecendo a ideia, a gente está entendendo o que vai virar e tudo, a gente entrou na pré-incubação. Só que aí logo que começou a pré-incubação, acho que a gente ficou uns 2, 3 meses na pré-incubação, a gente chamou a Emília para conversar no momento que ela chamou a gente também, foi tipo, convergiu ali, nós todos fomos parar para conversar. E a gente falou, a gente acha que já está num estágio, ela falou com a gente também, eu tô vendo que vocês já estão num estágio que já dá para ir na incubação. Então, a gente já foi no mesmo ano da pré-incubação para a incubação, porque a gente já tinha passado pelo processo de validação, que é muito o que a pré-incubação faz, essa parte de ouvir o cliente, de funcionar. A gente já tinha o projeto estruturado. A gente tinha pensado que a gente tinha que ir para pré, porque a gente ia começar a ir para o mercado, essas coisas, e a gente viu que na incubação a gente teria esse suporte para começar. E aí, nessa mesma época que a gente entrou no SEI, a gente fez um outro programa também, que foi o Founder Institute, que ele é bem mais curto, foram acho que 4 meses, alguma coisa assim, também nessa parte de validação, de pesquisa. E aí lá a gente fez uma descoberta importante, que depois a gente trouxe para a incubação também, que foi que a gente entendeu mais claramente que o nosso cliente, com quem a gente estava lidando, trabalhando, era a organização. Porque antes a gente achava que o nosso cliente era todo mundo, era o doador, era a organização, é todo mundo que está ali envolvido. E quando a gente passou a perceber que o nosso cliente é a organização e a gente trabalha com ela para ela chegar no doador, foi uma virada de chave bem importante ali para a gente conseguir ir para mercado, essas coisas. E a gente conversou bastante também com o SEI na época e eles validaram também essa ideia. Então foi assim que começou aí nossa jornada com o SEI. Fala um pouquinho mais da empresa, da Grifa, né? Como é que ela... as internas, né? Tu falou do teu sócio, vocês contam com algum outro tipo de colaboração de recursos humanos? Quais são os recursos físicos, técnicos, tecnológicos? Se tem um site, se tem Instagram, enfim. Perfeito. A Grifa ela é uma plataforma de captação de recursos. Então a gente tem um site, a gente tem um software e a gente funciona de uma forma que as organizações conseguem criar campanhas. Então, eles podem criar campanhas únicas para receber doações pontuais ali para alguma coisa que eles querem fazer. Uma festa junina. A gente está em maio agora, mas o pessoal já está planejando ali captação para festa junina, porque sempre tem que ter com uma antecedência, né?
Então, a organização cria essa campanha específica para arrecadar recurso para essa parte. Ou o que a gente mais incentiva as organizações a fazerem é a parte de captação de doação recorrente. Então, o doador que vai cadastrar ali e todos os meses vai debitar no cartão de crédito dele a doação, a organização passa a prestação de contas para esse doador, toda essa parte. Então, esse é o nosso modelo de negócios hoje. A gente ganha dinheiro nessa parte por meio de um split de pagamento. Então, a gente não tem nenhuma taxa que a organização tem que pagar para a gente para estar na plataforma, uma mensalidade ou algo assim. A gente recebe um percentual do que é doado. Então, de tudo que entra de doação para a plataforma, em geral, porque tem algumas taxas negociadas com alguns clientes, mas em geral é 10% de taxa que a organização paga, e nisso já estão inclusos todos os impostos, todas as tarifas bancárias, todas as coisas de transação. Então, a organização recebe o 90% cheio, e a gente recebe os 10% e desconta ali um tanto, a gente fica no final com cerca de 5% realmente para a Grifa, quando desconta todas essas taxas. A tarifa de cartão é bem alta. Então, a gente funciona dessa forma. E hoje a nossa operação ela é praticamente toda remota, então a gente não tem necessidade de ter uma sede física. A gente trabalha em home office, toda a equipe trabalha em home office também, mas a gente tem acesso a coworking, às vezes o próprio SEI, o Hub Goiás, que agora é parceiro do SEI também, então a gente já tinha acesso antes, mas agora a gente está num programa do Hub Goiás também, que fica aqui próximo no setor universitário. Então a gente tem o coworking quando a gente precisa. E a nossa estrutura, como eu falei, a gente começou com o primeiro edital do programa Centelha, então a gente recebeu um fomento inicial para o negócio, que a gente abriu o CNPJ, pagou a aceleração, pagou a incubação e tudo, e fez as primeiras contratações de pessoas. Então, o nosso time, ele precisa, assim, né? O que a gente tem no time? A gente tem desenvolvedores, então para toda essa parte do software, para toda essa parte da plataforma. A gente tem uma pessoa que cuida do marketing e a gente tem pessoas na estratégia, que é quem trabalha mais comigo. Eu sou dessa parte de negócio, da parte de estratégia, de contato com a organização. Porque a gente não dá só a tecnologia para a organização que entra, a gente dá a estratégia. E esse é um dos principais diferenciais que a gente tem com relação a outras plataformas que já fazem isso. Porque as outras plataformas só sentam para uma conversa com alguém quando a organização já está captando ali R$1 milhão, 500 mil, então já está com captação muito alta. A gente faz esse acompanhamento, esse onboarding, essa parte de estratégia com toda a organização que entra na plataforma. Então a gente precisa de pessoas nessa parte também para fazer tudo funcionar, para fazer as coisas rodarem. Nosso time já teve várias mudanças assim no caminho, porque a gente ainda está buscando ali o ponto de equilíbrio, então da próprio modelo de negócio, esse percentual, conseguir pagar todos os custos da empresa. Então, o nosso time nesse começo foi todo pago pela parte de fomento. Depois que terminou o Centelha, a gente passou em um novo edital, então recebeu mais um recurso também. A gente também já passou em 2 editais do CNPq, então já teve contratação de bolsistas. Então, nosso time já variou aí de tamanho, o máximo que ele já chegou foram 8 pessoas, que aí eram 3 pessoas no desenvolvimento, um designer de experiência do usuário em UX, uma pessoa de marketing e 2 pessoas na estratégia. Então, esse foi o maior que o time chegou ao mesmo tempo. Hoje, a gente não está com nenhum dos fomentos, então a estrutura está mais enxuta. A gente está com 4 pessoas, que sou eu e o Vitor. O Vitor é desenvolvedor, então toda a parte de software ele que cuida. A Larissa, que é quem está com a gente na parte da estratégia, e a Luísa, que é nosso marketing. Então, a gente está com a estrutura mais enxuta hoje e buscando aí possibilidade de conseguir chegar aí na sustentabilidade financeira, que é o que a gente prega para as próprias organizações. Nesse momento, assim, que tu já tens essa experiência e muito precocemente, já na graduação, pensando no empreendedorismo, quais são os principais desafios que tu enfrentou, assim, que tu possa citar, dos desafios? É a questão burocrática, é a questão de interlocução com o público? Qual é o desafio que tu acha que foi algo que balançou, assim? Eu acho que essa parte de tomada de decisão, principalmente nessas questões financeiras, é algo que é bem desafiador, porque, como você falou, né, eu comecei essa parte de empreendedorismo toda na faculdade, então quando a gente está na faculdade o risco é muito menor. A gente não está tanto mexendo com vida real, né? Na empresa júnior a gente está lidando com projetos, tem as pessoas, mas a gente não está sustentando uma família, não tem um salário que a gente vai pagar ali para as pessoas e tudo. Então, acho que o principal desafio para a gente tem sido essa parte do financeiro, então de conseguir gerar recursos suficientes para a empresa se manter e para a gente manter o time, porque não é nem só o time para a empresa funcionar, claro, isso é necessário, mas a gente gosta muito das pessoas do time também, a gente vai criando relação aí com as pessoas.
Então, quando a gente teve que enxugar o time, por exemplo, porque não teve nenhuma renovação do fomento, né? Na verdade, não é que não tinha nem possibilidade de renovação, acabou o prazo dele. Foi uma decisão muito difícil de chegar para as pessoas para conversar, por mais que o contrato já tivesse sido feito de 1 ano, eles já soubessem que eles iam sair no final do ano, fica a expectativa, né, de ficar, e a nossa também. Então, eu acho que esse tem sido o principal desafio. Eu sou uma pessoa muito otimista, então eu sempre penso, a gente fala, vai dar certo, a gente vai conseguir, de alguma forma vai funcionar, e nem sempre funciona. Ou às vezes funciona também, mas não exatamente como a gente pensou que seria, então a gente tem que fazer adaptações, tem que fazer mudanças. Então, acho que essa parte de quando a empresa começa a lidar com mais pessoas, de ter colaboradores, de estar lidando com a vida do outro também é bem desafiador. Eu não acho que é algo que eu já sei fazer 100% ainda, que eu estou aprendendo também. Sobre a tua família, tu falou um pouquinho dessa natureza do serviço militar, de passar por muitas cidades, e inclusive tu já incorporou isso como uma coisa interessante, né? Mas poderia falar um pouquinho mais sobre inspiração? Onde é que saiu a inspiração? Onde que tu acha que está essa inspiração? Ela está na família? Tem alguém, algum familiar teu, ou teu pai, ou tua mãe, da onde tu colheu esse incentivo e essa inspiração para empreender? Ou isso aconteceu depois? É uma pergunta legal, eu fiquei pensando sobre isso também, tem um tempo já. De que, assim, na minha família praticamente não tem ninguém que trabalha com empreendedorismo, até tem alguns primos mais distantes e tudo mais que eu sei que tem empresa, mas o núcleo familiar mais próximo com quem eu cresci não teve. A família do meu pai praticamente toda foi militar, a da minha mãe praticamente todo mundo foi professor. Então é mais essa estrutura familiar que a gente tem. Mas eu vejo algumas inspirações em outras coisas que eu acho que depois acarretaram no empreendedorismo. Minha mãe, por exemplo, sempre foi muito envolvida com o trabalho voluntário. Então ela sempre teve ali, desde criança, às vezes ela levava a gente em alguma atividade com crianças ou com idosos que ela ia participar. Ela sempre esteve muito envolvida com serviço na igreja, então dando aulas ali de catequese ou em alguma outra coisa de serviço. E isso eu sei que vem dela desde que ela é mais nova também, porque meus avós também tinham isso. Então eu acho que por mais que não tenha tido a parte do empreendedorismo, tinha essa parte de estar envolvido em atividades e do social. O social já entrava muito. Eu estou muito acostumada com meus pais fazerem doações para alguma coisa, ou às vezes chegar com alguma rifa do colégio, alguma organização que pediu, falar com eles, nunca foi de tipo, não vamos ajudar. Foi tipo, vamos ajudar, quanto que a gente consegue ajudar, como que a gente consegue estar envolvido. E eu vejo que isso eu comecei a imitar, né, a seguir muito cedo. No colégio eu me envolvi com algumas coisas da igreja também. Hoje eu não sou mais, quando falo da igreja, é a igreja católica. Hoje eu não sou mais tão envolvida com a igreja, com essas coisas. A última vez que eu fui na igreja, eu acho que foi quando eu casei, em outubro, então não estou mais tão por dentro, mas no colégio eu me envolvia também, organização de retiro, essas coisas, com a parte das simulações, e quando eu falo das simulações, era ir nas simulações e às vezes ajudar a organizar algumas também. Então eu acho que essa parte que talvez não seja o que a gente está mais conhecido como empreendedorismo, mas que hoje a gente já fala do intraempreendedorismo, né? Então de estar ativo, de estar fazendo as coisas no lugar que você está, isso eu sempre vi em casa. Então eu sempre vi meu pai militar ali fazendo as coisas que tinha que fazer do exército e tudo, mas sempre propondo novas coisas, tendo ideias, se empenhando, se engajando naquilo. Então eu acho que isso eu peguei, são habilidades empreendedoras que eu tenho. A parte de escolher seguir, de tipo, eu quero um negócio, eu quero seguir com empreendedorismo, eu acho que despertou realmente na universidade. Mas essa parte de engajamento, de estar com trabalho voluntário, empresa júnior é trabalho voluntário também. Então toda essa parte eu acho que veio da família e aí o resto veio com a faculdade. Inclusive é engraçado, porque quando eu resolvi fazer direito, meus pais ficavam, tipo, não queriam que eu fizesse direito, não por ter coisa, mas, tipo, eles nunca pensaram que eu iria fazer direito, essa parte de advogado, tem um monte de tabu em cima de advogado fica contando mentira, fica inventando coisa. Então foi meio assim de tipo, isso mesmo que você vai? E aí quando eu expliquei que era para ser diplomata, eles falaram, ok, faz sentido com o que você quer. E eu senti um pouquinho disso também quando eu falei, vou ter meu próprio negócio. Porque eu acho que depois que eu resolvi fazer direito, e ainda hoje também eles falam às vezes, a lógica deles foi, ela vai fazer direito, vai fazer um concurso público, vai trabalhar em alguma coisa, porque foi o que eu vi em casa, né? E aí, até hoje, minha mãe vê um concurso me manda. Fala, não, faz alguma coisa de meio período, você pode ficar com alguma coisa de meio período enquanto você faz os projetos. Então, até teve um pouco dessa resistência com o empreendedorismo, mas eu acho que por ter muita essa aceitação do social, talvez, de tudo, e por estar dando certo, né? Por ele estar
estarem vendo que está dando fruto, que está passando em edital, que está conseguindo recurso e tudo mais, eles estão acreditando um pouco mais. Sobre a natureza do negócio de vocês, tu enxerga o mercado hoje, com essa experiência que tu tens de estudar, é um mercado que tem ainda a ser explorado por vocês? Vocês vislumbram o que aí dessa natureza, dos serviços que vocês oferecem? Perfeito. É um mercado que tem muito potencial para ser explorado. Eu falei com você, né? Minha pesquisa na graduação foi na área de incentivos fiscais. Essa é uma das apostas que a gente está fazendo agora também. Então, a gente está começando a atuar com a Grifa nessa parte de incentivos fiscais também, porque a gente vê, em nível de potencial de mercado, né? Hoje, o Brasil usa menos de 5% do potencial de recurso incentivado que poderia usar. Então, do que a gente tem ali de percentual que empresas e pessoas poderiam usar para destinação só de imposto de renda, falando só da Rouanet, por exemplo, só dessa parte das leis federais de incentivo à cultura, esporte, saúde e tudo. Então, o que a gente teria de percentual para isso, as empresas, agora na dúvida eu estou trocando empresa e pessoa, mas ali em torno de 6% e 9% que pessoas e empresas podem destinar para os projetos. E aí, considerando só esse percentual, a gente não chegou nem em 5% do que poderia ser. Então, nem falando do imposto todo. E tem muita gente já trabalhando com isso, mas ainda assim não consegue atender todo o potencial de mercado. Então, a gente está falando aí de bilhões de reais que poderiam estar sendo destinados só da parte de incentivo fiscal. Porque hoje o que a gente está mexendo mais é com incentivo direto. Então, é quando a pessoa tira realmente o dinheiro do bolso e investe ali num projeto, eu falo de investimento porque eu penso muito no investimento social, né? Não vai voltar um dinheiro para ela, mas vai voltar um impacto positivo. Então, essa parte é um potencial gigante que a gente tem de mercado para poder atuar. E, inclusive, depois da graduação, eu entrei no mestrado também, em Direito, curiosamente. Eu falei que eu encontrei o Direito ali, encontrei os caminhos no Direito. Então, eu fiz mestrado também na UFG em Direito e Políticas Públicas. E a minha pesquisa foi exatamente nessa parte de como que a gente consegue, por meio das políticas públicas, incentivar as doações para o terceiro setor. Então, minha pesquisa foi um estudo comparado. Eu comparei ali as doações para eleições, para universidades e para o terceiro setor, no período entre 2018 e 2021. Então, pegando ali a pandemia no meio também. E eu descobri algumas coisas interessantes na pesquisa que refletem no potencial de mercado. Primeiro que a gente tem pouquíssimo dado quando a gente fala de doação para o terceiro setor. Hoje eu estou mais envolvida aí com grupos que trabalham com isso, tem o Movimento pela Cultura de Doação, tem a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que eu, Bianca e a Grifa estão aí engajados nas coisas, então a gente explora essa parte, tem muita gente tentando trabalhar para ter mais dados nessa área, que é algo que potencializa o mercado quando a gente entende como ele funciona melhor. E que tem muito potencial de crescimento, porque o brasileiro faz doação, o brasileiro doa, é da natureza do brasileiro. E muitas vezes a organização não está recebendo doação porque ela não pediu, ou não pediu para a pessoa certa, ou da forma certa. Então a gente vê que tem um potencial gigante da gente conseguir aumentar aí essa área de doação, de investimento social privado, qualquer nome que a pessoa queira chamar, de filantropia, de toda essa parte. Tem muita coisa que a gente consegue fazer. Então, a gente está enxergando alguns caminhos para conseguir potencializar isso, a parte do incentivo fiscal. A gente está pensando também em como que a gente consegue, às vezes, fazer uma incubação ou uma aceleração das organizações que estão com a gente, para elas explorarem mais formas de captação, porque a gente não quer só ter a parte da plataforma, ter a parte da doação. A gente quer conseguir movimentar esse ecossistema, fortalecer as organizações também. Sobre a graduação no SEI, que foi recentemente, eu queria que tu comentasse um pouquinho de quem que graduou contigo, as empresas, as pessoas que estavam contigo. Eu estive presente lá, pude presenciar a fala de vocês, o entusiasmo, né? E o quão grato todos são ao SEI. E por parte da universidade também, a pró-reitora, a Helena Karasek, a Cleonice, o Anderson, todos os que dão esse suporte. Poderia falar um pouco a respeito da tua graduação e quando que ela ocorreu? Legal, a nossa graduação foi bem recente, eu não vou lembrar a data exata, eu acho que foi dia 19 de abril, acho que foi. Foi uma sexta-feira, lá no Campo Samambaia, e foi bem legal, porque como eu contei, a gente entrou no SEI 2020, 2021 ali, então já são 3, 4 anos que a gente está caminhando junto com o SEI, especificamente com a Grifa. Então, tendo suporte da professora Cleonice, do Anderson, a gente teve também no começo muito suporte da Emília e da Ivana, que eram quem estavam aí como gestoras do
do SEI na época. E, inclusive, durante nossa jornada com o SEI, a gente começou a prestar alguns serviços para o SEI também. Então, a gente conduziu alguns bootcamps da OEU, da Olimpíada de Empreendedorismo, que foi quando começou a minha jornada lá atrás. Eu tive a oportunidade de fazer alguns workshops com o pessoal participando. A gente deu aulas do UFG Empreende Social. Então, a gente sempre teve uma relação muito próxima com o SEI UFG e que a gente sabe que toda essa relação vai continuar depois também, as parcerias e tudo. Mas essa parte de ter o marco da graduação é muito legal, porque é eles falando, olha, agora vocês estão prontos para o mundo, praticamente, né? É como se fosse o pai chegando ali para o filho e falar, você está preparado agora para seguir seu caminho, a gente vai continuar aqui para te dar suporte se precisar, mas vocês conseguem seguir aí daí para frente. E sobre as pessoas que graduaram com a gente, é bem legal também, porque a gente conhece os empreendedores, a gente entrou praticamente junto no SEI, né? Eu acho que, inclusive, o Rafael a gente entrou junto, o professor Cirano a gente entrou junto no SEI. Eu acho que o Frederico e a Luciana já estavam no SEI antes, ou pelo menos já estavam ali alguns meses, algo assim. Mas a gente começou junto com eles a nossa jornada no SEI, então ao longo do caminho a gente teve contatos com alguns mais, com outros menos. O Rafael, a gente fez o Founder Institute, que eu falei que a gente participou. O Rafael foi da mesma turma que a gente também, então acho que a Ortec é o negócio que a gente mais conhece aí dos outros. A Multipest também, a Luciana tá em tudo. Com o Frederico a gente já conversou sobre parceria, então já juntou para fazer algumas coisas. E é legal ter essa interação que o SEI proporciona com os outros empreendedores. Porque a gente vê que não tá sozinho, isso é algo legal, a gente vê que tem mais gente em áreas diferentes e negócios diferentes, mas passando pelo mesmo que a gente está passando, os mesmos desafios, as mesmas coisas, e ao mesmo tempo tem esse potencial de um ajudar o outro, de indicar para uma coisa, para outra. Uma pessoa do SEI, por exemplo, que não graduou junto com a gente, porque a gente tinha graduado antes, mas é a Rízia, da Biogin. Eu acho que eu e a Rízia, se pegar nossa conversa de WhatsApp, é o tempo todo, vi esse edital e lembrei de você, olha, vi essa oportunidade e lembrei de você. Porque a gente conhece o negócio ali uma da outra e a gente consegue se ajudando, fazendo indicações. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais do programa de incubação, das conexões que a gente faz com os empreendedores também. Uma curiosidade agora que não estava no roteiro, mas eu acho que ela pode ser de interesse, né? Como é que é trabalhar junto com o teu antes namorado e agora marido? Como é que é essa relação? Quais são as fronteiras disso? Aonde tu não pode misturar as coisas e aonde essa relação afetiva potencializa o negócio? Perfeito, essa é uma boa pergunta, porque eu acho que a gente começou a namorar na graduação ainda, em 2016. Então, quando a gente começou a namorar, era porque o Oasa estava começando, e eu acho que nós dois já tínhamos um pouco essa visão empreendedora de, tipo, a gente tem essa vontade de abrir negócio. Ele também participou de empresa júnior, se envolveu, a gente se conheceu por causa de empresa júnior, mas ele era da engenharia de software, da Level 5, e eu era da Xlege. Inclusive, a gente começou a conversar e tudo quando ele fez o site da Xlege pra gente. E aí começou assim, então nós dois já sabíamos que a gente queria empreender ou que era um caminho possível, e a gente conversava e a gente falava, tipo, a gente não vai empreender junto. A gente sempre já tinha ali combinado aquilo, cada um vai ter seu negócio. Ele inclusive chegou a começar uma ideia de uma fábrica de software para ter o site, criou logo, criou tudo, e eu comecei a Grifa. Eu comecei a Grifa com outro colega, a gente foi fazendo ali as coisas. Na Olimpíada participou eu e esse outro colega. E aí, o Pedro, não posso falar o nome dele, não tem problema nenhum, foi o Pedro. Então a gente começou na Olimpíada. E aí, quando a gente falou, beleza, vamos fazer, a gente precisava de alguém para desenvolver a Grifa, então desenvolver a plataforma. E aí eu pedi para ele como um favor, foi tipo, você pode fazer a primeira versão aí pra gente ir validando e testando? E aí ele começou a fazer a parte do sistema da Grifa, isso ainda em 2016, 2017 ali. E aí ele foi se envolvendo cada vez mais, foi começando a gostar e tudo. Nesse meio do caminho mais gente entrou, então a gente chegou numa fase antes da Grifa realmente ser estruturada e sair do papel, que a gente tinha 5 pessoas envolvidas. Era eu, o Pedro, a Aline, a Luísa e o Vitor. Então ele já estava ali com a gente, tomando decisão, fazendo as coisas. E aí quando a gente fez esse processo de design thinking e decidiu o caminho de tipo, a gente vai trabalhar com plataforma de doação, focado ali no terceiro setor, nas organizações e tudo, foi quando o Pedro saiu. Aí depois a Aline saiu porque ela estava com outras prioridades, e depois a Luísa saiu antes da gente abrir o CNPJ. Quando a gente resolveu realmente, vamos abrir o CNPJ, ela falou que não ia conseguir se dedicar tanto, e aí resolveu sair também.
Então ficou só nós dois, mas a gente já estava vendo isso também, que não era todo mundo que ia entrar, já tinham falado isso pra gente, que às vezes começa um projeto com muita gente, mas na hora de realmente assinar papel, fazer as coisas vai reduzindo, mas todo mundo é nosso amigo hoje, todo mundo foi no nosso casamento, a gente continuou com uma relação muito boa. A Luísa e a Aline, que estavam nesse grupo, foram nossas madrinhas de casamento, então a relação continuou. Mas aí foi isso, ele começou a fazer ajudando, vou ajudar o negócio da Bianca, o projeto que a Bianca está fazendo, e aí a gente foi envolvendo, foi fazendo negócio. Eu acho que a gente nem chegou a ter uma conversa de tipo, agora você virou sócio. Mas a gente chegou a ter a conversa falando de tipo, a gente disse que nunca ia fazer isso. Isso a gente chegou a falar. A gente brincou de tipo, a gente falou que nunca ia ter um negócio junto e agora a gente tem um negócio junto, né? A gente falou, E aí foi, mas isso antes de abrir esse CNPJ, quando tava o grupo todo ainda. E a gente foi seguindo. E aí, quando a gente abriu o CNPJ, essa parte da relação, né? A gente teve uma consultoria jurídica que ajudou a gente no contrato social, acordo de sócio, todas essas coisas. E a gente conversou com ela, então no nosso contrato, no acordo de sócios, tem uma cláusula falando sobre o relacionamento. Então a gente tem uma cláusula, é inclusive engraçado, a forma que foi escrita ficou a cláusula como fim do vínculo amoroso. Essa é a cláusula do contrato, que é o que acontece se a relação amorosa, o relacionamento entre a gente finalizar. E a primeira opção, a gente tenta resolver amigavelmente, se não conseguir, uma parte vende ali a parte para outra e tal. Então a gente sempre teve isso no radar, porque a gente já viu casos em que dá errado, né? Mas eu acho que a gente lida muito bem com isso. Eu acho que a gente foi aprendendo também no caminho. Hoje eu já consigo identificar quando eu tô falando com ele como sócio e quando eu tô falando com ele como esposa, né? A gente casou em outubro, então tem 6 meses que foi nosso casamento. Outubro de 23. Outubro de 2023. Então ainda teve a época que a gente estava gerindo uma empresa, gerindo uma organização de casamento e fazendo as coisas. Então sempre foi interessante essa relação. Acho que no começo a gente tinha mais isso de tipo, eu tô brava com ele que ele fez alguma coisa na empresa, eu tô brava com o meu namorado também. Aí depois a gente, ou o contrário. E aí depois a gente foi entendendo, tipo, não, se a gente quer que as coisas deem certo nas duas áreas, a gente tem que entender como duas coisas separadas. Aí é engraçado, a gente até brinca de tipo, o meu sócio, às vezes eu tô falando com alguém sobre a empresa, eu nem preciso falar que é meu marido, eu falo meu sócio, isso e aquilo, eu vou conversar com ele. Então a gente tem lidado bem com as coisas, tem conseguido dividir bem. Pontos positivos, a gente consegue resolver as coisas bem rápido, a gente está junto, a gente trabalha em home office, então a maior parte do tempo a gente está ali no mesmo escritório trabalhando, mas isso tem um lado negativo que acaba sendo quase o mesmo também. Às vezes a gente está num domingo à noite descansando e aí lembra alguma coisa da empresa, já está lá, já começa a apagar incêndio, então tem os dois lados, mas eu acho que a gente tem conseguido equilibrar bem, facilita bastante na parte de tomada de decisão. Eu acho, inclusive, que a gente consegue, às vezes, acordar coisas melhores para a empresa até do que a coisa que a gente discute mais em alguns pontos na parte de como que a gente vai organizar a casa, essas coisas e tal, e na empresa acaba sendo um pouco mais prático. Mas a gente tem uma relação muito boa nas duas esferas, então tem dado bem certo. Eu queria saber se tu tens algum causo, assim, alguma coisa em toda a tua jornada que possa ser relevante para a questão do empreendedorismo, para a questão da empresa de vocês. Legal. Esse já é um caos, na verdade, né? Anteriormente que tu falou. Mas eu acho que tem um caos que talvez seja mais relacionado com o oásis de sonhos, então com a organização, mas eu acho que vem muito do meu otimismo para as coisas também, de acreditar que vai dar certo, e foi da primeira ação que a gente fez. Quando a gente fez a primeira ação de revitalização, que foi aquela da Praça Universitária, da biblioteca, a gente tinha tido um workshop com um parceiro que ele ensinou a gente a fazer almofada com guarda-chuva. Então, o guarda-chuva quebrado, pegar ali e montar a almofada de fuxico a partir dele. E aí, na lista de materiais, uma das coisas que a gente tinha era enchimento. E a gente não conseguiu enchimento de jeito nenhum. Ninguém conseguiu, a gente pediu para os voluntários, para o pessoal que ia lá no dia da ação, não tinha enchimento. E aí a gente estava, ok, não vai dar para fazer almofada, a gente deixa essa parte de lado, vamos fazer outras coisas. E aí aconteceu uma coisa, depois que a ação funcionou, que a gente chama que são os pequenos milagres que sempre acontecem nas ações e que acontecem em outras esferas da vida também. Um dos voluntários, ele atrasou para ir para a ação. Então, todo mundo já estava lá, tipo, 8 horas da manhã, era umas 9 horas, ele estava indo ainda. E aí ele me ligou no meio da ação e falou, Bianca, eu tô indo para a ação e eu passei aqui numa lata de lixo, num lugar, e tem um sofá largado. O sofá serve para enchimento? Aí eu falei, serve! E aí eu acho que foi mais umas 3 pessoas lá com ele para carregar o sofá
até o lugar. No final eles desistiram de carregar o sofá, eles viram que não valeria a pena, então tirou só o enchimento para levar. O sofá estava todo rasgado, todo largado. A gente não destruiu um sofá que estava bom, então a gente pegou ali o enchimento que a gente precisava. E a gente teve enchimento para aquela ação e para mais umas 3 depois daquela. E era algo que a gente já tinha, assim, desistido, já tinha falado, não vai dar para fazer. E aí, quais as chances da pessoa achar um sofá abandonado no caminho que tinha o enchimento que a gente precisava? Então, eu acho que desde essa ação, que tem bastante tempo, né, foi em 2016, eu encaro muito as coisas com isso também, de tipo, alguma coisa vai acontecer que vai dar certo. E não é tipo, vai acontecer, eu vou ficar parada esperando, não vou fazer nada. Não, a gente contou para todo mundo que a gente precisava de enchimento, a gente publicou, a gente foi atrás. Então as pessoas já estavam andando de olho ali, de tipo, vou achar enchimento, porque senão talvez ele nem tivesse reparado no sofá. Então é aquele negócio de acreditar que vai acontecer, mas fazer nossa parte também. Então eu acho que tem muito isso do otimismo de levar as coisas. A gente fala isso muito com as organizações que estão com a gente na Grifa também, de que tem muito trabalho, tem muito esforço também, mas às vezes é uma pitada de sorte, uma pitada do acaso que vai e faz as coisas darem certo. Vale a pena empreender? Vale. Eu diria que vale bastante. Eu acho que a gente tem uma autonomia muito grande para conseguir fazer as coisas que a gente quer, para tomar decisões e tudo, mas tem muito desafio também. Se a pessoa quer empreender só para não ter chefe, não recomendo. Porque você não ter chefe, às vezes, é pior, porque você não sabe se vai cair salário, se não vai, se vai ter dinheiro, o que vai fazer depois, e você acaba sendo chefe de outras pessoas, né? Então, você tem mais responsabilidade, muitas vezes, do que só tá trabalhando regularmente. Mas eu acho que quando você vê o projeto dando certo, quando você faz uma venda, quando você consegue atender o cliente, e no nosso caso ainda, quando a gente vê um cliente, porque a gente trabalha com o social, né? Então, quando a gente consegue ajudar um cliente a captar recurso, e ele vem contar pra gente depois pra que ele usou o dinheiro, ele vem contar, não, a gente ajudou tantas famílias, ou a gente reformou tal espaço, ou a gente conseguiu fazer a festa, conseguiu fazer as coisas, é o que faz valer a pena, porque a gente entende de, tipo, meu dedinho tá ali, sabe? A gente ajudou a fazer isso. Eu acho que essa é a mágica, assim, do empreendedorismo. E o que significa o SEI para ti? Eu acho que o SEI eu definiria ele como uma escola. Eu acho que o SEI foi parte assim, fundamental na minha graduação. Eu acho que tanto quanto a faculdade de Direito, os dois caminham ali lado a lado, de eu ter me tornado o que eu sou hoje. Não sou grande coisa ainda, mas de estar no caminho que eu tô, de estar caminhando nisso. E eu acho que o SEI que plantou essa sementinha. Eu acho que se não tivesse tido todo esse envolvimento de entender o que era empreendedorismo, de saber que era possível, de saber como que funcionava, de colocar nome nas coisas, porque às vezes a gente vai fazendo, começando as coisas ali, a gente vê isso muito nas organizações, que às vezes a gente chega para o gestor de uma organização social e fala de empreendedorismo e ele não sabe que ele é empreendedor. Então eu acho que o SEI tem muito esse papel da gente se entender enquanto empreendedor também e falar de eu posso fazer mais coisa, eu posso ajudar, eu posso fazer as mudanças que eu quero ver. Agora a última pergunta de previsibilidade, né? E aí ela é muito aberta. Aonde que tu imagina que tu vai estar daqui a 10 anos? Aonde tu imagina que a Grifa vai estar em 10 anos? Legal. Eu espero que ela esteja dando muito certo. Eu espero que ela exista ainda. O primeiro ponto é sempre o otimismo ali do empreendedor. Eu espero que eu não tenha falido a empresa, então eu espero que ela esteja funcionando. E para ser bem sincero, eu não sei exatamente o que a gente vai ser em 10 anos. A gente está num momento que a gente está redescobrindo várias coisas, vendo novas possibilidades, igual eu falei, indo para esse caminho de incentivo fiscal, indo para esse caminho de educação das organizações, de aceleração. Então eu acho que daqui a 10 anos a gente vai estar muito diferente do que a gente está hoje. Mas algumas certezas que eu tenho é que a gente ainda vai estar trabalhando com o impacto social, a gente ainda vai estar trabalhando com o terceiro setor, com as organizações sociais e talvez além delas com negócios sociais também, com outras áreas. Mas eu espero que a gente esteja conseguindo realmente gerar uma transformação, gerar uma mudança nesse cenário de filantropia no Brasil, nesse potencial das organizações para serem cada vez mais profissionais, então para elas se enxergarem como empreendedores, como negócios. E eu espero que a gente também esteja financeiramente sustentável, então com o time, a gente fazendo nossos próprios editais, não precisando se inscrever em outros editais mais, é algo bem legal. Eu acho que daqui a 10 anos eu ainda vou estar na gestão, talvez não, acho que talvez daqui a uns 12 anos eu espero estar só num conselho, não estar mais lá ali como gestora, mas eu espero que a Grifa esteja continuando impactando aí as organizações.